Boa noite a todos. Espero que estejam todos já gozando de uma boa saúde. Meu nome é Nícia Zunguza, psicóloga clínica, e estou aqui para vos apresentar um tema muito importante no nosso programa Mais Saúde. O nosso tema de hoje é de extrema importância, é mente sã, corpo são. Repito, mente sã, corpo são. É um tema de extrema importância para que possamos prevenir, promover e manter a nossa saúde, de certo modo. Então, no nosso corpo, cada sujeito, em cada um de nós, está registrado aquilo que foram as nossas vivências, desde o ventre da nossa mãe, a fase de infância, a fase de pré-adolescência, adolescência, juventude, até a fase adulta e idosa, vai, de certo modo, repercutir naquilo que será a nossa saúde, como os nossos hábitos e costumes que vão passando durante essas nossas fases de desenvolvimento, tudo o que nós fazemos durante essas fases de desenvolvimento vai, de alguma forma, influenciar no nosso bem-estar. Então, para um bom funcionamento, nós precisamos estar atentos a esses acontecimentos durante todas essas fases, porque o ser humano, durante essas fases de desenvolvimento, sofre alguns impactos externos e outros internos. Por isso mesmo, precisamos perceber o funcionamento desse processo para que possamos perceber como é que acontece esse processo do adoecimento, principalmente quando entram os fenômenos psíquicos. Vamos aqui perceber a funcionalidade do nosso organismo, vamos nos autoconhecer, mas em que vertente? Nós vamos aqui ver como é que os aspectos psicológicos, aspectos esses que têm a ver com a nossa vivência durante todas essas fases de desenvolvimento, vão influenciar no tratamento ou no agravamento e até na prevenção de certas patologias. Por isso mesmo, vos convido a ficar daí deste lado ligadinhos a nós, para que possam aprender mais sobre a mente saudável e o corpo saudável. Fiquem ligados ao nosso programa Mais Saúde. Compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e coloquem um like para que possamos crescer. Bom, para que nós possamos discutir esse tema, para que possamos perceber esse fenômeno mente sã, corpo são, é preciso que nós saibamos um pouco daquilo que acontece na esfera mental. Então, por isso mesmo, precisamos saber alguma coisa sobre a área que fala sobre a mente, que é a psicologia. A psicologia é uma área de saber que não se dissocia da medicina. Infelizmente, na nossa sociedade, não só cá em Moçambique como fora, as pessoas tratam do fenômeno adoecer só no âmbito físico, ou corporal, ou por outra, orgânico, e esquecem-se da parte psíquica do indivíduo, de como a funcionalidade psíquica pode influenciar no fenômeno adoecer. Por isso mesmo, vê-se aqui a importância de reforçarmos esses aspectos para que tenhamos mais domínio sobre a nossa saúde. Então, a psicologia é uma área que estuda o comportamento humano e os fenômenos psíquicos, dos quais nós temos, por exemplo, a atenção, a memória, o pensamento, dentre outros fenômenos psíquicos que também estão dentro desta área de saber. Tendo em conta que a psicologia estuda o comportamento humano, nós vemos aí os hábitos e costumes que formam aquilo que é o comportamento. E é nesses hábitos e costumes que nós vemos o quão a pessoa cuida de si ou o quão a pessoa negligencia, de alguma forma, o seu bem-estar e a sua saúde. Cá, a área de psicologia ainda não é tida como uma área em que as pessoas exploram muito, porque
Sempre que nós nos fazemos ao hospital, a nossa preocupação é que um médico faça análises e depois nos dê algum medicamento para tomar. Mas já imaginaram como deve ser doloroso o indivíduo ir ao hospital várias vezes, tomar vários medicamentos, fazer tantos exames e, no final de contas, não perceber o que está acontecendo com o seu organismo, ou seja, não ter um resultado satisfatório? Deve ser frustrante, não é? Sempre que nós vamos ao hospital para ver algo relacionado à nossa saúde, nós procuramos respostas, e quando nós não encontramos respostas, nós, de alguma forma, nos frustramos. Então, há vários casos de pessoas que fazem análises, fazem exames, já tem uma rotina tal de ida e volta ao hospital, que em algum momento essas pessoas acabam ficando frustradas por não perceber na realidade o que está a acontecer com o seu organismo. Na maior parte das vezes, quando as pessoas têm patologias que não são explicáveis por bases orgânicas, do gênero, a pessoa fez um exame e teve um resultado, o que está por detrás dessa doença é algo que não é detectável a partir de exames, mas sim é do fórum psicológico, através dos hábitos e costumes, frustrações, eventos traumáticos, situações de estresse, ou até patologias como transtornos de personalidade. Então, daí eu ressalto a importância de perceber que sempre que a gente se faz ao hospital, concretamente a um consultório de psicologia, não significa que a pessoa está louca, como vulgarmente se diz na sociedade. A pessoa pode ter simplesmente um problema que acaba influenciando no seu bem-estar físico. O que quer dizer que, por mais que essa pessoa tome vários medicamentos, tenha várias prescrições médicas, enquanto não se tratar o problema de fundo, que é do âmbito psicológico, a pessoa não vai registrar melhorias. Pode até melhorar, mas irá voltar ao hospital pelo mesmo problema, com a mesma sintomatologia, com os mesmos sinais patológicos. E é por isso que nós vemos aqui a importância de estudar um pouco mais, ter mais conhecimentos sobre a nossa parte psicológica, para que possamos compreender o funcionamento do nosso organismo. Então, a partir de hoje, não ignoremos os acontecimentos diários, porque eles sempre influenciarão naquilo que é o nosso bem-estar. O homem deve ser visto em duas vertentes, na vertente física, emocional ou mental. Já imaginaram se eu não tivesse aqui a minha cabeça? Será que eu poderia me expressar? Não, mas também já imaginaram se eu tivesse alguma limitação física, do gênero, uma dor, uma doença, assim, será que eu haveria de conseguir me expressar? De alguma forma, aquela dor, não, a limitação é alguma... não podemos assumir a limitação física como algo que impossibilita as pessoas de trabalhar, estudar por aí, mas vamos imaginar que eu passei, por exemplo, por um evento traumático, acabo de me deparar com uma situação em que eu tenho uma limitação física. Vai, de alguma forma, afetar o meu psicológico. Então, devemos ver o ser humano, o homem, como um ser uno. Então, daí a importância de nós vermos esses aspectos psicológicos ou mentais. A mente funciona como se fosse um computador, ele dirige o organismo. Em ações de estresse, por exemplo, nós vemos imediatamente algumas reações físicas, mas será que o corpo respondeu porque é uma patologia? Não, porque recebemos um estímulo aversivo na nossa mente e para responder a esse estímulo, se nós não conseguimos fazer face em termos de ações imediatas, o nosso corpo responde, como por vezes o indivíduo começa a transpirar, as pupilas dilatam, a pessoa pode tremer. Então, por isso mesmo, nós vemos a necessidade de ter uma mente sã. Muitas pessoas na sociedade, dia após dia,
não conseguem lidar com aspectos que tenham a ver com a mente. E as consequências, queridos, são vistas no exterior. Nós conseguimos ver as consequências da incapacidade que muitos de nós temos de lidar com os nossos conflitos internos. E quando a pessoa não consegue lidar com esses conflitos externos, óbvio, a pessoa terá isso em forma de sinais e sintomas no seu organismo. Então, devemos conhecer os nossos sentimentos, devemos saber administrá-los para que nós não tenhamos essa sintomatologia e não andemos à procura de doenças que, na verdade, nós não temos. Por isso mesmo, é importante que nós não nos coloquemos em situações negativas. Por vezes, há situações que fogem do nosso querer, do nosso desejo, mas aqui nós veremos como lidar também com essas situações. O que acontece com a nossa mente a nossa mente é formada de percepções e sensações, ou seja, tudo que nos vem através dos nossos órgãos de sentido, do tato, da fala, da visão, audição. Então, todos esses estímulos vêm para nós, vêm para a nossa mente, e é a partir desses estímulos, dessas sensações, dessas percepções, que nós teremos as nossas ideias e os nossos pensamentos. Nós formamos as nossas ideias e os nossos pensamentos, e estes, por sua vez, vão se desencadear em forma de ações concretas. Então, a partir do momento que nós não conseguimos tirar de nós em forma de ações e ficam dentro de nós, principalmente quando são estímulos, recebemos estímulos aversivos que são nocivos ao nosso psíquico, eles acabam desencadeando sintomatologias no nosso corpo. Por quê? Quando nós temos situações de estresse, situações traumáticas, situações em que para a nossa mente são mal adaptativas, nós inibimos a produção de uma hormona muito importante que é o cortisol e ativamos a produção de hormonas que, na verdade, não são boas ao nosso organismo, fazendo com que o nosso sistema imunológico fique abalado. Quando o nosso sistema imunológico fica abalado, nós estamos mais propensos a ser contaminados ou a contrair várias patologias até a nível orgânico. Ter uma mente sã é muito difícil nos dias de hoje. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Vamos supor que o indivíduo trabalha numa empresa qualquer, tem a sua rotina bem fixa, tem a hora do almoço, tem os seus trabalhos aí já bem, tem a agenda bem desenhada, ele já sabe o que deve fazer. O indivíduo até pode ser organizado, consegue estabelecer metas, mas depara-se numa situação em que deve redobrar esforços para cumprir com a meta que lhe foi proposta e acaba mudando a sua rotina. Em algum momento, o indivíduo pode ter uma sintomatologia, como, por exemplo, dor de cabeça, que é tratado organicamente com medicamentos, pode ter aí dor de estômago. Será que tem uma patologia orgânica? Não, nós vamos voltar àquela situação rotineira que o indivíduo passou, e nós já vimos de ver que o indivíduo, na verdade, passou por situações de estresse que fizeram com que a sua rotina, de alguma forma, fosse modificada. E por causa da mudança dessa rotina, o organismo respondeu. Então, onde é que está o problema? O problema está na dor de cabeça e na dor de estômago. Não, está naquela situação de estresse laboral que o indivíduo passou. E esses problemas são vivenciados de forma recorrente na sociedade. Muitos de nós temos que correr contra o tempo para alcançar as metas que nós traçamos e acabamos tendo essas sintomatologias de forma recorrente. Acabamos até desenvolvendo doenças orgânicas como a hipertensão arterial, mas que na sua base etiológica nós vemos que é por conta dos conflitos intrapsíquicos que nós não conseguimos gerir. Então, nós devemos saber administrar o que chega a nós
para que não nos tornemos vítimas das situações. Então, devemos preparar a nossa mente para que consigamos fazer face a essas situações, porque não são situações que nós escolhemos, são situações que, infelizmente, a vida nos impõe. Ninguém escolhe, por exemplo, acidentar, ninguém escolhe perder um ente querido, mas são situações que nos chegam e nós devemos fortificar o nosso psicológico para que saibamos como lidar com essas situações. Não devemos nos tornar vítimas delas, não. E por isso mesmo devemos cuidar também dos nossos relacionamentos, saber até que ponto eu devo ir. Em algum momento os relacionamentos também tornam-se tóxicos. Então nós podemos ver aqui que as reações ou a interação mente e o corpo está conosco dia após dia em várias situações, simplesmente nós negligenciamos pelo desconhecimento, pela falta de informação, ou porque nós não sabemos como lidar com tudo isto, porque mesmo naquela situação em que o indivíduo, por exemplo, quer conquistar uma moça, gostou de alguém, também entra essa funcionalidade da mente e do corpo. Vamos supor que o indivíduo gostou de alguém e quer ir lá dizer que gostou dessa moça, que gostava de namorar, ter algo sério, casar, por aí. A primeira, a pessoa sempre terá medo de se dirigir a essa pessoa. E esse medo, que é puramente psicológico, fará com que a pessoa tenha alguns tiques, possa tremer, tenha alguns sinais como a transpiração, em algum momento as pupilas também vão dilatar, vai ter um aceleramento dos batimentos cardíacos. Então, aí são sintomatologias leves, mas nós vemos pessoas nas quais esses sintomas acabam agravando até que a pessoa perda a respiração, por exemplo, e vá até parar a uma cama do hospital. E nesse fio de pensamento, a pergunta que nos chegaria é: já repararam que os nossos sentimentos diários estão ligados à nossa saúde? Será que nós já reparamos nisso? Os nossos sentimentos diários estão ligados à nossa saúde? E se estão ligados, como é que eles estão ligados à nossa saúde? Bom, o nosso estado emocional, ele pode influenciar grandemente e afetar o nosso estado físico. Por quê? Quando nós passamos por situações assim muito emocionais, sejam situações boas como más, nós acabamos desenvolvendo alguns sinais e, em algum momento, a própria funcionalidade da nossa parte orgânica muda. Se eu tenho, por exemplo, uma emoção forte, negativa, eu vou mudar o meu hábito alimentar de alguma forma, não terei apetite, o meu sono vai ser perturbado, porque eu tenho uma preocupação por conta daquele estado emocional que eu vivenciei. Então, a nossa esfera emocional contribui muito, sim, para o nosso bem-estar físico. Por isso mesmo, devemos prestar atenção, porque mesmo a disposição da pessoa, a vontade de trabalhar, a vontade de sair, também muda. Em algum momento, essas situações emocionais até podem levar as pessoas, se forem aversivas e negativas, podem levar as pessoas a situações patológicas, podem desenvolver quadros patológicos como a depressão, por exemplo, o que é mal para a própria pessoa, porque depois vai vivenciar momentos de isolamento, não vai ter a vontade de realizar ações que antes eram prazerosas, vai se distanciar das pessoas que são queridas. Em algum momento até a pessoa pode ter pensamentos suicidas, o que é mal. Então, é preciso cuidarmos da nossa mente, dos nossos hábitos e costumes, devemos rever os nossos hábitos e costumes, devemos nos autoconhecer para que possamos fazer face ao enfrentamento às situações adversas que nos vêm na vida. Qual seria o impacto, então, dessa relação corpo-mente?
o impacto pode ser verificado numa vertente negativa ou numa vertente positiva. Negativa é, como eu falei anteriormente, sobre os aspectos emocionais, se forem maus, por exemplo, como eles podem interferir negativamente no desenvolvimento e até na etiologia de alguns quadros patológicos, de algumas doenças. Mas também podem ter um impacto positivo, como emoções boas, situações de demonstração de amor, carinho, afeto, desenvolvimento de pensamentos positivos, fazem bem também à nossa esfera física. Se a pessoa tem uma doença prolongada, por exemplo, e a pessoa tem pensamentos negativos, por mais que a pessoa faça a medicação na hora certa, conheça bem a hora da toma do medicamento, a pessoa não vai melhorar, porque a parte psicológica não está em conjunto com a parte física para a melhoria do indivíduo. Pode até melhorar, mas será um processo tardio. Agora, imagine só um quadro no qual a pessoa, para além de tomar os medicamentos, tem pensamentos positivos sobre si, tem aquela vontade de viver, a vontade de melhorar, há de reforçar o seu sistema imunológico e a melhoria será verificada muito mais rápida. Existem pessoas que morrem, principalmente idosos, morrem não por conta da patologia que têm, mas pelo desprazer, pelo desgosto, porque se sentem abandonados, já não há aquela instilação de esperança, não há aquele passo de sentimentos positivos, ou pelo abandono, pela rejeição. Sentimentos do gênero fazem com que o indivíduo perca a vontade de viver, por mais que não leve a cabo uma ação drástica quanto o suicídio, estará a suicidar-se por conta dos pensamentos negativos que carrega. E dia após dia nós vamos vendo a pessoa a desfalecer, vamos ver a pessoa sem motivação, com o rosto sempre para baixo, a vitalidade da pele muda também. Por quê? Por conta dos pensamentos negativos que esse indivíduo tem. O sistema imunológico é o que mais sofre quando nós temos esses pensamentos negativos. Por isso mesmo, torna-se difícil para esse sistema, muito importante do nosso corpo, identificar a causa de uma doença e bloquear, que é o que faz no nosso organismo. Identificam células não boas, destroem, bloqueiam, para que nós não tenhamos nenhuma doença. Mas se nós não estivermos bem emocionalmente, a funcionalidade desse sistema será afetada grandemente. Vamos ver aqui agora nessa relação que nós estamos aqui a fazer de mente e corpo, o que pode acontecer em termos fisiológicos se a nossa mente estiver perturbada. Por exemplo, se o indivíduo estiver a vivenciar momentos de estresse, de ansiedade, de medo, a pessoa pode ter algumas sintomatologias como a taquicardia, dores de cabeça, dores nas articulações, insônia, o sono não será afetado, porque a pessoa tem aquela preocupação, não vai conseguir descansar, tensão muscular ou hipertensão muscular, problemas no estômago, muitas pessoas até desenvolvem problemas gástricos, mas foi por conta de um problema, um conflito que não conseguiu resolver, acabou mudando os seus hábitos e costumes e acabou lesando de alguma forma a funcionalidade orgânica do seu organismo. Em algum momento até encontramos pessoas que têm falta de ar e por aí. O quadro é vasto, há várias sintomatologias que os indivíduos podem desencadear por conta desses pensamentos maladaptativos. Face a toda essa informação que nós temos aqui sobre a influência que a nossa mente exerce sobre o nosso corpo, o que nós podemos fazer, por exemplo, para que tenhamos uma boa saúde no geral? Porque o mais importante para nós não é ir ao hospital, tomar o paracetamol, tomar o ibuprofeno, tomar qualquer outro medicamento e continuar a voltar ao hospital com os mesmos problemas, continuar a ter a nossa saúde débil. A maior preocupação é conquistar o bem-estar físico e psíquico.
por isso mesmo, nós precisamos buscar um equilíbrio entre os dois. Devemos focar naquilo que são os nossos hábitos e costumes, devemos rever os nossos hábitos e costumes, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, tudo isso faz diferença na nossa saúde, faz diferença no nosso bem-estar, faz diferença na prevenção, principalmente, e manutenção da nossa saúde. Ter pensamentos positivos é o melhor que nós fazemos para nós. Pensar em coisas boas, pensar em situações diferentes. Se nós estivermos a vivenciar um momento difícil, se nós pensarmos que o amanhã será melhor, teremos outras formas de enfrentar o problema. Se a pessoa tem pensamentos negativos, terá dificuldades, por exemplo, de fazer face a um problema que está aí a vivenciar. Mas quanto mais a pessoa cultivar pensamentos positivos, eu quero, eu posso, eu consigo, a pessoa realmente consegue, e mesmo a nossa mente trabalha de forma a dar bases ou opções de enfrentamento a esse determinado problema. Mas quanto mais negativistas nós formos, mais coisas ruins também nós atraímos. Pensamentos bons atraem coisas boas, pensamentos negativos atraem coisas negativas. Nós precisamos crer que nós conseguimos sair das situações aversivas que nós vivenciamos e só assim nós conseguiremos encontrar alternativas que possam nos ajudar para fazer face a essas situações. E não só, temos também uma parte importante que é a manutenção do nosso bem-estar físico, porque quando nós pensamos positivamente, o nosso organismo também age em conjunto para reforçar as nossas células e combatermos, assim, as patologias ou as células malignas que podem, de alguma forma, desenvolver-se no nosso organismo. O nosso sistema imunológico será reforçado e nós não estaremos propensos a apanhar ou a ser contaminados por várias doenças. Vou dar aqui um exemplo de uma situação que muitos viveram durante essa fase de pandemia. Muitas pessoas foram realmente contaminadas com Covid-19, mas muitas outras não foram contaminadas, mas tiveram toda a sintomatologia que é sugestiva ao quadro patológico do Covid-19. Por quê? Muitos de nós, quando ouvimos falar dessa patologia e o quão fatal ela é, nós ficamos com medo. Muitos ficaram com tanto medo, mas tanto medo, que o seu organismo acabou respondendo àquele medo que os indivíduos transportavam consigo. Acabaram desenvolvendo sintomatologia sugestiva àquele quadro patológico. Mas, ao fazer o teste era negativo. No entanto, verificava-se aí sinais e sintomas sugestivos para aquela patologia, porque o medo é o maior inimigo também que nós temos. Quanto mais medo nós cultivarmos em forma de pensamentos negativos, com relação a um evento que ainda está por vir, com relação a uma situação que nós tememos, nós acabamos adoecendo antes mesmo desse evento chegar. Não é mais valioso prevenir do que antecipar algo que ainda não chegou até nós? Então, é muito bom nós prestarmos atenção em todos esses aspectos. Não só os pensamentos positivos fazem bem ao nosso psíquico, mas há outros hábitos também. O exercício físico, as horas que nós temos de descanso também são essenciais para nós. Uma boa alimentação e uma mente saudável, tudo isso vai concorrer para que a nossa mente seja sã. Sempre que nós pensarmos negativamente, devemos fazer o esforço de pensar positivamente. Ok, aconteceu uma situação que para nós é difícil de enfrentar, devemos pensar, eu hei de conseguir sair dessa situação, amanhã será melhor, não é do jeito que eu queria, mas
deparo-me com essa situação e o que eu pretendo agora é sair dela da melhor forma possível, sem me lesar, sem lesar o meu corpo e sem lesar os demais. Todos nós podemos ajudar uns aos outros para promover essa nossa saúde mental, evitando atitudes discriminatórias, evitando falas desnecessárias, preocupando-nos com o bem-estar do nosso próximo, porque por vezes as palavras que nós emitimos, as palavras que saem das nossas bocas, podem provocar um estrago na vida do nosso próximo e nós nem damos conta disso. Então, todos nós somos convidados, né, a fazer esse exercício diário, pensar positivamente, fazer uma introspecção, fazer uma autoavaliação, pensar mais na sua saúde, não só orgânica ou física, mas também mental, para que possamos promover um bem-estar comum. Tudo que sai de nós deve ser para edificar o outro. E edificando o outro, nós nos edificamos também. Então, devemos prestar atenção em todos esses aspectos para que tenhamos uma mente saudável e só assim teremos também um corpo saudável. Mas podemos pensar isso também de uma forma contrária. Um corpo saudável também pode ajudar a ter uma mente saudável. Há uma inter-relação entre esses dois aspectos, porque se um indivíduo encontra-se num estado em que tem uma doença degenerativa, não há aí uma esperança, ou é uma doença terminal, principalmente indivíduos com doença terminal, pessoas que são contaminadas pelo HIV/SIDA, falando concretamente daqui de Moçambique, são pessoas que, de alguma forma, desenvolvem doenças do fórum psicológico por causa daquele quadro que já tem. Então, ao desenvolver esse quadro patológico em termos mentais, acabam também deteriorando a sua saúde. Então, há uma inter-relação. Por isso mesmo, devemos cuidar muito mais de nós em toda a vertente. Devemos equilibrar os fenômenos psíquicos aos nossos fenômenos orgânicos para que tenhamos uma boa funcionalidade no nosso corpo. Viver saudável, ser saudável, só e somente depende de nós, na individualidade, mas também na coletividade. Foquemos-nos nisso. Viver saudável e ser saudável depende puramente de nós. Esforcemos-nos em promover a saúde, em manter a nossa saúde, prevenir as patologias que dia após dia vêm sendo muitas, tanto no fórum orgânico quanto no psicológico, e só assim teremos um bem-estar no geral, tanto físico quanto psíquico. Então, este tema é de extrema importância. Façam um like, compartilhem com mais pessoas, para que as pessoas tenham esse conhecimento e saibam que a mente também deve ser saudável para que possamos ter um corpo saudável. E o nosso programa termina por aqui. Muito obrigada a todos pela atenção.